O Espírito de Deus me colocou esse texto já algumas semanas atrás. E eu vinha, como a gente diz, né, deixando no óleo, para quando Deus permitisse a gente vir ministrar. E eu senti no coração de estar trazendo esta palavra para a sua vida, porque foi uma palavra para a minha vida também. Porque às vezes a gente fica muito acomodado na nossa vida, não é verdade? A gente fica muito acomodado. E de vez em quando Deus chega e dá aquele chacoalhão na vida da gente, né? E fala: eu quero te abençoar, mas tu quer ficar no conforto. E Deus falou ao meu coração e vai falar ao teu coração nesta manhã também. Porque Deus não quer que você fique na mesma posição sempre. Porque Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que se movimenta. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus é um Deus que se movimenta. Oh, aleluia! Deus é um Deus que vai avançando, gente. Deus não é um Deus estático. Deus não é um Deus que para. Deus é um Deus que vive em movimento. Amém? Porque Ele é comparado a águas, não é? A fontes de águas vivas que brotam do nosso interior. Ou seja, não é aquela água parada. Lá no Brasil a gente fala, não é aquela curva de rio, né? Aonde fica a água parada. Não, Deus é um Deus que sempre está se movimentando. E a vontade dEle é que nós também venhamos a acompanhar este mover. Amém? Você não foi chamado para ficar no mesmo lugar sempre, na mesma posição sempre. Deus quer que você se movimenta também, amém? E eu não estou falando de lugares físicos, de lugares geográficos. Eu estou falando de posições espirituais, aonde Deus quer me levar e aonde Deus quer levar você também. Então não fique parado. Seja movimentado com o mover do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Eu vou convidar você para abrir a Bíblia em Números 9. Números capítulo 9, versículo 18 e 23. Até o 23. Números 9, capítulo 9, versículo 18 até o 23, diz assim: segundo a ordem do Senhor. Ordem de quem, gente? Do Senhor. Veja que é Deus que ordena. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, a ordem de quem? Se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Versículo 19. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Versículo 21. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Diga para o teu vizinho assim: desde a tarde até a manhã. E quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, volta lá, eu não terminei. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Agora sim. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam.
segundo a ordem de quem? Do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Quantos podem dizer amém a esta palavra? Nesse texto, gente, o texto vai nos mostrar que nós cremos num Deus em movimento. É um Deus que não parava. Ele podia parar um dia, podia parar 2 dias, podia parar uma semana, às vezes parava um mês, no mesmo lugar, mas ele estava sempre em constante movimento. Sabe o que eu acho de interessante neste texto? É que Deus não somente libertou o povo de Israel do Egito, mas Ele também assumiu a responsabilidade de guiar aquele povo durante todo o tempo no deserto, até chegar na terra prometida. Diga para você, diga para o teu vizinho assim: olha, deixa Deus guiar o teu caminho. Veja, Deus não somente tinha a intenção de libertar, mas tinha também a intenção de conduzir, de guiar. Eu costumo dizer que o deserto são tempos de transição na nossa vida. É o tempo que fica entre a promessa e o cumprimento da promessa, né? Quem tem promessa de Deus aqui? Então, um dia você recebe a promessa, lá na frente você vai receber o cumprimento da promessa. No meio destes dois tem o deserto, que é um tempo de transição. Mas o mais importante no deserto, gente, é que Deus não deixa você sozinho. O mais importante nesta caminhada é que você não está só. O Senhor sempre está disposto a guiar os teus passos. Nesse texto aqui, nós podemos ver que um sinal da direção de Deus era a nuvem de dia e uma coluna de fogo durante a noite. Então entendam, percebam bem o que acontecia neste tempo todo que o povo passou no deserto. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Está entendendo? Às vezes a nuvem parava uma semana, às vezes a nuvem parava um mês, às vezes a nuvem parava um ano. Diga para o teu vizinho: Deus tem um tempo determinado para a tua vida. Você pode olhar para quem está atrás de você e dizer: Deus tem um tempo determinado na tua vida. Às vezes é uma semana, às vezes é um mês, às vezes é um ano. A gente nunca sabe. O importante é que ainda que você pense que Deus está parado, Deus sempre está em movimento. Aleluia. Agora mesmo você pode pensar que Deus está parado, mas não está. Ele está trabalhando por você, Ele está trabalhando por mim, Ele está trabalhando por esta igreja, Ele está trabalhando pelo povo que serve a Ele com o coração sincero, amém? E Ele está, não somente libertou a gente de um lugar, mas Ele também está conduzindo para o lugar da promessa. Esta é a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta manhã. Porque às vezes a gente pensa que Deus está parado, mas não está. O Espírito de Deus falou ao meu coração, dizendo: eu estou sempre em movimento. Ainda quando o povo acampava por uma semana, a nuvem estava lá. A nuvem não se dissipava. A nuvem não ia embora, aleluia. A nuvem simplesmente era um sinal de direção para aquele povo, assim como a coluna de fogo durante a noite. Mas eu quero que você imagine uma situação agora. Imagina que o povo de Israel naquele tempo era uma média de, dizem os estudiosos aí,
1,5 milhão, 2 milhões, tem gente que diz até 3 milhões de pessoas. A gente não sabe ao certo. Mas imagina, eles saíram do Egito com seus rebanhos. Eles saíram do Egito com bens que os egípcios doaram a eles, com tesouros, com ouro, com prata. Eles saíram do Egito com família, com filhos, com pais, pessoas idosas, pessoas mais jovens. Eles saíram tudo do Egito para a terra prometida, mas o deserto estava no meio. Imagina o que eles carregavam nessa jornada. Você já parou para pensar? Não? Já parou para pensar? Porque a Bíblia diz que quando a nuvem parava, eles tinham que montar acampamento. Você sabe o que é isso, não? A nuvem parava, é sinal que eu tenho que armar a tenda, né? Eu tenho que armar toda a minha estadia aqui, então eu vou pôr todas as coisas no lugar, não é? Imagina você que é esposa, esposo, que gosta das coisas tudo arrumadinho dentro de casa, né? Então a nuvem parava, vamos armar a tenda, aqui tem a mesa, aqui tem as cadeiras, aqui é o lugar onde vai ficar o mantimento, aí você deixa tudo preparado. Quando a nuvem demorava 1 ano, estava jóia, né? A nuvem está parada, tudo bem, vamos aproveitar, vamos ficar no conforto, né? Vamos estar só cuidando dos rebanhos, cuidando da família. Às vezes tinha uma guerra ali ou ali, não é? Então eles ficavam ali. Mas imagina, quando a nuvem vinha de tarde, parava. Aí você desmontava os camelos, né? Desmontava, tirava as coisas dos animais que carregavam as coisas, montava tudo no deserto, né? Olha, vou deixar aqui. Quem já mudou de casa alguma vez aqui? Já mudou, né? Claro, todo mundo, né? Ainda mais aqui em Portugal, né? A gente vive mudando, né? É bom ou é ruim mudar, gente? Não é bom não, né? Não é bom não, porque olha, tem gente que muda de casa e você passa 1 mês na casa dela e ainda tem caixa lá para desmontar, não é? Tem caixa lá para tirar as coisas, né? Aí eu não quero nem mexer nessas caixas aqui, tá? Tem caixa lá para desmontar, né? Osmar e a Duda vão passar por isso agora, né? Vai estar lá. Mudança. Mudança é sempre sinal de desconforto. Mudança é sempre sinal de que você tem a sensação de que tudo está desorganizado na tua vida, não é? Cada mudança que a gente passa parece que, meu Deus do céu, nem deu tempo de acertar isso e eu já estou em mudança de novo. Mas a mudança faz parte da nossa vida. Não a mudança de casa, não a mudança geográfica, mas a mudança de mentalidade, a mudança de relacionamento com Deus, amém? Isso faz parte da nossa vida, por quê? Porque Deus não somente libertou, não somente guiou aquele povo, mas Deus estava tratando com aquele povo no deserto, para aprender a ser dependente dEle, para aprender a ser dependente do Senhor, para aprender a obedecer ao Senhor, para aprender uma nova mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade deles era uma mentalidade de escravos. Era uma mentalidade onde eles viviam presos, escravizados por muitos anos, centenas de anos. Então eles saíam do Egito, mas o Egito não saía deles. Mas Deus usa o deserto para começar a mudar a mentalidade deles. Diga para o teu vizinho, Deus está falando com você, irmão. Se você está passando pelo deserto, é porque Deus está querendo mudar alguma coisa na tua vida.
Se você está passando por dias maus, é porque Deus está querendo mudar alguma coisa na tua vida. Ele quer que você avance, Ele quer que você vá em frente, aleluia. Ele quer muitas vezes que você saia do conforto, venha experimentar o desconforto, mas é para o teu bem, é para o meu bem. É por isso que vem o deserto na nossa vida. É um tempo de transição, porque lá na frente está o cumprimento da promessa. Lá na frente está o que Deus prometeu para você, aleluia. Então aquele povo precisa mudar a maneira de pensar. Aquele povo precisa aprender a depender de Deus. E gente, a gente só sabe e aprende a depender de Deus quando a gente passa pelo deserto. Porque no deserto, às vezes faltava água. No deserto, às vezes faltava a carne. No deserto, às vezes faltava o pão. Mas quando faltou pão, o maná veio do céu. E a Bíblia diz que no primeiro dia que eles colocaram a planta dos seus pés na terra prometida, aleluia, o maná cessou. Quer dizer o quê? Que Deus proveu durante todo o tempo no deserto. E eu declaro sobre a tua vida, a minha vida, que o tempo do deserto é um tempo de provisão de Deus. É um tempo de dependência de Deus, aleluia. É um tempo em que a gente tem que crer que amanhã vai vir a provisão. É um tempo que a gente tem que crer que depois da manhã vai vir a mesma provisão. Às vezes não é tempo de acumular, às vezes não é tempo de guardar, porque o que a gente guardava no deserto apodrecia. Mas quando a gente confiava no Senhor, aleluia, a gente no dia seguinte via o maná crescendo do céu. Tempo do deserto muitas vezes não é o tempo de abundância. Você pede abundância, você pede que sobra, mas às vezes não sobra. Mas também não vai faltar. Porque o tempo do deserto é o tempo da provisão de Deus na nossa vida. E às vezes a gente passa por situações que doem, mas Deus está falando assim: ei, você precisa avançar, você precisa seguir à frente, e você vai conseguir só isso na minha dependência, diz o Senhor. É quando você não tem nada, mas você dobra o teu joelho, levanta as tuas mãos e diz: a minha confiança está em si, Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus está cuidando de mim, aleluia. Diga para o teu vizinho: Deus está com você no deserto, irmão. A nuvem não era só uma nuvem de vapor, não era um fenômeno natural. A nuvem, os teólogos chamam de teofania. O que é teofania? É a manifestação de Deus naquele lugar. A nuvem simbolizava o quê? A presença do próprio Deus junto com aquele povo. Aleluia. Eu quero te dizer, ainda que no deserto as pessoas se abandonem, ainda que no deserto muitas pessoas virem as costas para você, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar. Deus está com você no deserto, aleluia. Às vezes é o deserto da enfermidade, às vezes é o deserto do desemprego, às vezes é o deserto na área da família, eu não sei, às vezes é o deserto ministerial, às vezes é o deserto no chamado, às vezes é o deserto que você está passando na tua vida, mas Deus está com você, aleluia. Por mais que aquele povo fizesse, eles tinham que seguir o mover de Deus. Você está entendendo? Não havia escolha. E aí o que acontecia? A nuvem parava de tarde. Você montou tudo. Agora eu vou ficar bem. Agora eu estou sossegado. Lembre-se, aquele povo andava no deserto, caminhava debaixo de um sol de 50, 60 graus. À noite era coluna de fogo, porque no deserto a temperatura oscila muito, chega de noite e esfria muito.
Aquele povo tinha andado não sei quanto tempo, mas chegou a hora em que a nuvem parou. E eles pensavam assim: que gostoso, a nuvem parou. Vamos, mulher, vamos armar tenda, né? Vamos ajeitar as coisinhas da tenda. Eu vou cuidando dos rebanhos, você vai cuidando aqui da tenda. E depois, quanto tempo a gente não passa uma noite na tenda, né? Que gostoso. Aí fica todo feliz, cheio de esperança. Consegui, glória a Deus, a coisa começou a dar certo. Chegava de manhã, eles olhavam para a nuvem estava se movendo. Diga para o teu vizinho: quando a nuvem se move, você tem que se mover também. Você está prestando atenção? Porque o objetivo de Deus era levar aquele povo numa nova posição. E não era a escolha, preste atenção. A pessoa podia escolher e falar: não, esse Deus está de brincadeira. Acabamos de chegar aqui à tarde, ontem à tarde, arrumamos tudo, e agora a nuvem se move, está de brincadeira. Aí sabe o que eles tinham que fazer? Desmontar acampamento, desmontar as tendas, carregar todas as coisas dos animais de novo, juntar toda a criançada, juntar os mais idosos. E um dizia para o outro: vamos, a nuvem se moveu, vamos rápido. Aí sabe que eles não podiam chegar e falar assim: quer saber de uma coisa? Vai vocês, eu vou ficar aqui no meio do deserto. Se a nuvem se movesse e eles ficassem lá no lugar onde eles estavam, eles morriam. Porque a nuvem providenciava a sombra, a coluna de fogo providenciava o calor noturno. Se eles ficavam no deserto sem isso, eles morreriam. É a mesma coisa do que você passar o deserto sem a presença de Deus na tua vida. Você morre, você acaba, você termina. Por isso que quando a nuvem se movimenta, você tem que se movimentar também. Olha para o teu vizinho e diga: vamos, irmão, a nuvem está se movendo. Não, você falou com pouco entusiasmo. Você está parecendo aquele povo que acabou de desmontar as tendas e está desanimado. Diga para o teu vizinho: Deus está se movendo. Mova-se também. Tem gente que quer morar no deserto. Tem gente que quer fazer a tenda dele permanente no deserto. O deserto não é o teu lugar. O deserto não é para você morar. O deserto é você passar e alcançar a promessa, querido. O deserto não foi feito para você morrer. O deserto foi feito para te ensinar, para mudar a tua maneira de ser, para mudar a tua maneira de pensar. Mas tem gente que quer ficar no estágio anterior. Está entendendo o que Deus está falando? Toda igreja vai para a oração. Não vou não. Toda igreja vai para o culto de domingo. Não vou não. Deus está se movimentando. A igreja está acompanhando a glória de Deus. Mas você, por conta do conforto, quer ficar na sua posição anterior. Outros não querem desmontar as suas tendas, porque desmontar a tenda dá trabalho. Diga para o teu vizinho: você não tem escolha, irmão. Ou tu vai, ou tu vai. Porque se tu fica, tu morre. Está entendendo? Veja que interessante. Aquele povo, por mais planos que eles fizessem na vida deles,
Deus quebrava todo o plano humano. E é isso que a gente não entende. Porque a gente faz todo um planejamento na nossa mente. A gente faz todo um planejamento no nosso coração para o futuro, não é? Eu vou ficar aqui na tenda, a tenda está boa. Vou pôr um ar-condicionado na tenda. Ah? Vou pôr um filtro de água bom na tenda. Vou estacionar meu carrinho na tenda. Vou ficar aqui na minha tenda, agora está bem, está bom. A vida do crente é uma jornada. A minha vida e a tua vida, quando Deus se move, a gente se move junto. Quando Deus avança, a gente avança junto. E eu quero te dizer, Deus está avançando na tua vida. Essa é uma palavra revelada para você. Deus está avançando, a nuvem está se mexendo. Deus está falando, ei, quero te levar para um lugar diferente. Quero te pôr numa posição diferente. Eu quero fazer algo diferente na tua vida. Eu quero fazer algo novo na tua vida. Não é geograficamente, não é fisicamente, é espiritualmente. Deus está querendo te levar para uma nova posição em Cristo Jesus. Aleluia! E a gente tem que se mover. Aquele povo, presta atenção, eles não se moviam por vontade própria, eles se moviam por causa da presença. Está entendendo? A presença de Deus é tudo na nossa vida. A presença de Deus é tudo na tua vida, na minha vida. E se a presença de Deus está nos acompanhando, nós vamos junto. Se Deus está falando para você, olha, precisa de mais evangelismo, olha, precisa de missão, olha, precisa disso, precisa daquilo outro. Mas quem irá por nós? Você, porque eu estou te levando a nova posição. Aleluia. Eu quero te dar dons espirituais. Olha que o Espírito de Deus está falando na tua vida. Eu quero usar você. Eu quero usar você como instrumento. Eu quero contar com você. Aleluia. Vai ter desconforto, porque toda mudança de posição tem desconforto. Mas o importante é o seguinte: a presença dele vai continuar com você. Aleluia. Imagine agora o que Deus está fazendo na tua vida. Porque o tema da mensagem de hoje é: Deus está em movimento. Diga comigo, Deus está em movimento. Deus não para. Eu ouvi um irmão agora dizendo: Deus está movendo as águas. De tempos em tempos, Deus começa a movimentar as águas. Aleluia. São momentos de desconforto. Ninguém quer que montou a tenda ontem quer desmontar hoje. Ninguém quer. Mas no texto que nós vimos, tem uma palavra que sempre me chamou a atenção. Conforme Deus ordenava. Você prestou atenção? Parece repetitivo, né? Se você for marcar essa frase na tua Bíblia aí, você vai ver que aparece um monte de vezes aí. E conforme Deus ordenava, e conforme Deus ordenou, e conforme Deus ordenou, e conforme Deus ordenou, e conforme Deus ordenou. Sabe o que isso quer dizer? Que tempo de transição, tempo de deserto, você tem que aprender a obedecer. Diga para o teu vizinho assim, bem baixinho para ele: você está obedecendo. Está obediente? Às vezes Deus fala assim: ei, que quero mais você na oração. Ei, eu quero você buscando o Espírito Santo de Deus. Ei,
Eu quero ver você tendo um devocional mais íntimo comigo. Ei, eu quero um relacionamento mais de perto com você. Isso é sinal o quê? Deus está avisando para você, ó, eu estou me movendo, eu estou avançando. E se você quiser conquistar essa promessa, você tem que vir junto comigo. Mas você tem que obedecer. Porque o desobediente morria no deserto. Você não entendeu o que eu falei? O desobediente morria no deserto. É obedecer o pastor, é obedecer a irmã, é obedecer o irmão, é obedecer a palavra. Se Jesus está mandando eu mudar meu interior, eu vou mudar. Se Jesus está mandando eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Se Jesus está falando para mim fazer mais isso, eu vou fazer. Mas pastor, e o desconforto? Trabalho o dia inteiro. Às vezes tem noite que eu trabalho também, é desconfortável, irmão, eu sei. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a Deus. Você quer o caminho da prosperidade? Obedeça a Deus. Você quer o caminho da saúde? Obedeça a Deus. Você quer o caminho para o céu? Obedeça a Deus. Diga para o teu vizinho pela última vez: obedece a Deus. Não adiantava aquele povo planejar. Ah, mulher, agora nós vamos ficar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa que volta. Deus não respeita o planejamento humano. Quando Ele fala para você, mova-se, você se move. Amém? Quando Ele fala para você, para, você para. É assim que Deus faz, gente. Eu já quis me acomodar muitas vezes na minha vida. E sempre quando eu venho com esse pensamento, Deus me tira do comodismo. Começa a me trazer problema que antes nem tinha. Mas começa a me trazer problema e eu já entendo. Falei, epa. Fala igual os portugueses, epa. Deus, estás querendo que eu me mova, né? Eu tenho que me mover, tenho que me movimentar, porque a glória do Senhor está se movendo, aleluia. Eu vou terminar esta palavra dizendo para você assim: todo deserto tem fim, e toda direção de Deus tem um alvo, toda direção de Deus tem um objetivo. Deus não se movia por acaso. Deus não movia aquele povo por acaso. Deus tinha um propósito. Às vezes você está perdido no meio do deserto. Não está sabendo o que fazer nos teus negócios. Não está sabendo o que fazer na tua casa. Não está sabendo o que fazer na tua família. Não está sabendo o que fazer no teu ministério. Não está sabendo o que fazer na tua vida. Ei, glória a Deus, acordou, né, irmão? Ai, que delícia! Diga para o teu vizinho, se mova, gente. Tá vendo? Você está dormindo aí, ó, e Deus está falando, se mova, se mova, se mova. Não se moveu, né? Eu vi a carinha de vocês todos assim. Olha lá. Agora para, Nuno, agora para. Já deu. Deus tem um propósito na vida da gente. Como eu estava falando, às vezes você não sabe que direção tomar. E eu creio que tem pessoas aqui que estão pensando, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Na minha vida profissional,
eu não sei o que fazer na minha família, eu não sei o que fazer nisso, eu não sei o que fazer naquilo. Ei, eu tenho um conselho para você. Deixa a nuvem te guiar. Deixa a nuvem te dirigir. Mas não é essa nuvem que a gente vê aí nesse céu azul, não. É a nuvem da glória, é a nuvem da presença. Porque quando você está cheio da presença de Deus, aleluia, você não se sente perdido. Quando você está cheio da presença de Deus, você confia no Todo-Poderoso. Quando você está cheio da presença de Deus, você fica prestando atenção na nuvem, aleluia. Você fica vigiando a nuvem. Se a nuvem se movimenta, eu me movimento. Se a nuvem para, eu paro. Por quê? Porque você é dirigido pela presença, aleluia. Você é dirigido pela presença de Deus. Você não é dirigido por muitas coisas que acontecem na tua vida. Você não é dirigido por homens. Você não é dirigido por pessoas. Você não é dirigido por sinais do mundo. Não, você é dirigido pela presença de Deus. E quando a presença se move, você se move, aleluia. Você não está perdido. Você não está perdida. Deus está com você. Se encha da presença dEle na tua vida. Se encha da presença dEle na tua vida, aleluia. E você vai ver essa sensação que você sente de às vezes não saber para onde está indo. Confia em Deus. Às vezes você tem aquela sensação que está sozinho. Não está. Se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui nessa manhã. Aqueles que estão assistindo o culto online, é porque Deus te colocou aqui hoje para ouvir esta mensagem. Você não está sozinha. Você não está sozinho, aleluia. A nuvem de glória está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, aleluia. E esta nuvem tem um caminho para te orientar. Deus tem um propósito na tua vida. E aquele que não entende isso, não se movimenta. Deus tem um propósito com você. Ele não quer que você fique na mesma posiçãozinha espiritual de sempre. Deus quer fazer mais. Deus quer agir o sobrenatural com você. Todo mundo reclama do tempo do deserto, pastor. Todo mundo reclama. Mas na Bíblia você não vai encontrar outro tempo onde as maravilhas e os milagres de Deus aconteciam diariamente. Tem gente que ora, eu quero ver milagre, eu quero ver maravilha, eu quero ver o sobrenatural. Ei, vai para o deserto, você vai ver tudo isso. No deserto é onde chove pão do céu. No deserto é onde a água amarga se torna doce. No deserto é onde sai água da rocha. No deserto é onde vem as codornizes para você comer de vez em quando uma comidinha diferente. É no deserto que a enfermidade vem. Mas a serpente também é levantada no deserto. E todo aquele que olha, aleluia, é curado. Porque simboliza a morte de Jesus na cruz do Calvário. É no deserto que acontecem os milagres. É no deserto que acontecem as curas. É no deserto que Deus se faz mais presente na tua vida. É no deserto, é no tempo da transição. Deserto. Então não reclama no deserto, porque aqueles que reclamaram no deserto morreram no deserto. Eu sei que é difícil, irmão, porque eu de vez em quando tenho vontade de reclamar, e reclama de tudo. Mas depois eu entro debaixo da nuvem e falo assim, não há outro lugar melhor do que estar aqui.
Porque se eu for para as profundezas dos mares, ali Deus está. Se eu for para um lugar mais alto deste universo, ali também Deus estará. Aleluia! O importante não é o lugar onde você está. O importante é que Deus esteja com você no lugar. Você está entendendo ou não? Fica de pé, querido. Fica.